Você já parou para pensar como um único momento pode revelar toda a fragilidade dos nossos preconceitos? Como, em questão de segundos, tudo aquilo que acreditamos sobre alguém pode desmoronar diante de uma verdade que nos envergonha profundamente? E se eu te dissesse que, numa tarde aparentemente comum, a arrogância de um grupo de seguranças se transformou no constrangimento mais profundo de suas vidas ao descobrirem quem realmente estava dentro daquela cabana humilde? Era uma tarde de sábado, quando Thomas Williams caminhava tranquilamente pelo pier de madeira que se estendia sobre as águas calmas do lago. Aos 63 anos, ele havia aprendido a apreciar esses momentos de quietude, onde o único som era o suave bater das ondas contra os pilares e o eventual canto de uma gaivota distante. Sua pele marcada pelo tempo contava histórias que poucos paravam para ouvir, e seus olhos carregavam uma sabedoria que transcendia qualquer título ou posição. A cabana de pesca que mantinha há 15 anos naquele local era seu refúgio sagrado. Não era muito. 4 paredes de madeira envelhecida, um telhado que já havia visto dias melhores, uma pequena varanda onde penduravam-se redes e equipamentos. Mas para Thomas representava algo inestimável. Um espaço onde podia simplesmente ser, sem o peso das responsabilidades que carregava durante a semana. Naquele dia específico, ele havia chegado mais cedo que o habitual. Vestia suas roupas de sempre. Uma calça jeans desgastada, uma camisa xadrez que sua filha insistia estar fora de moda há pelo menos uma década, e seu inseparável chapéu de palha que protegia sua cabeça calva do sol inclemente. Nas mãos, carregava uma pequena caixa térmica com sanduíches que havia preparado na noite anterior e uma garrafa térmica com café forte o suficiente para mantê-lo acordado durante as longas horas de espera pelos peixes. A Associação Marina del Rey havia mudado muito nos últimos anos. O que antes era um conjunto modesto de cabanas de pescadores transformara-se gradualmente num complexo exclusivo, onde iates luxuosos disputavam espaço com as embarcações mais humildes. Thomas observava essas mudanças com uma mistura de nostalgia e resignação. Ele sabia que o progresso era inevitável, mas parte dele lamentava a perda daquela simplicidade que caracterizava o lugar quando chegou pela primeira vez. Foi enquanto organizava seus anzóis na pequena mesa de madeira dentro da cabana que ouviu as vozes se aproximando. Eram vozes autoritárias, carregadas daquela confiança artificial que surge quando alguém acredita ter poder sobre outros. Através da janela empoeirada, viu 3 homens uniformizados da segurança da associação, acompanhados por um 4º homem de terno que gesticulava energicamente enquanto apontava para sua cabana. Marcus Henderson era o novo gerente de segurança da associação, contratado há apenas 2 meses com a promessa de elevar os padrões do local. Jovem, ambicioso e tragicamente cego por seus próprios preconceitos, ele via em cada pescador humilde uma ameaça potencial à imagem refinada que a diretoria desejava projetar. Quando recebeu a queixa de um dos novos proprietários sobre elementos suspeitos, frequentando a área das cabanas antigas, não hesitou em mobilizar sua equipe. O homem de terno era Richard Blackwell, um empresário recém-chegado que havia comprado uma das mansões flutuantes mais caras do complexo. Para ele, a presença de Thomas e outros pescadores tradicionais era uma mancha na paisagem perfeita que havia imaginado quando investiu naquele pedaço de paraíso. Não conhecia Thomas, nunca havia trocado uma palavra com ele, mas sua mente já havia construído toda uma narrativa sobre quem era aquele homem negro de roupas simples. Quando as batidas vieram à porta, Thomas suspirou profundamente. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de situação em sua vida. 63 anos navegando por um mundo que frequentemente o julgava pela cor de sua pele antes de conhecer o conteúdo de seu caráter havia lhe ensinado a manter a calma mesmo diante da injustiça mais flagrante. A porta se abriu antes mesmo que ele pudesse responder. Marcus entrou primeiro, seu peito estufado com a falsa autoridade de seu cargo. Seus olhos percorreram o interior modesto da cabana com um desdém mal disfarçado. Atrás dele, 2 outros seguranças, jovens que mal haviam saído da adolescência, pareciam menos confortáveis com a situação, mas seguiam as ordens sem questionar. Senhor, vamos precisar que o senhor se identifique e explique o que está fazendo aqui, disse Marcus,
seu tom deixando claro que já havia decidido que Thomas não pertencia àquele lugar. Recebemos relatos de atividade suspeita nesta área. Thomas permaneceu sentado, suas mãos continuando o trabalho meticuloso de preparar sua linha de pesca. Havia algo profundamente triste naquela cena. Um homem que havia dedicado sua vida à justiça, sendo tratado com tamanha injustiça. Mas seus olhos, quando finalmente se ergueram para encontrar os de Marcos, carregavam não raiva, mas uma compaixão quase paternal. "Boa tarde, rapazes", respondeu Thomas, sua voz carregando aquela cadência suave que vinha de anos falando em tribunais, mediando conflitos, buscando sempre a verdade por trás das aparências. "Estou apenas preparando meu equipamento para uma tarde de pesca. Mantenho esta cabana há 15 anos. Richard Blackwell, que havia permanecido na porta, interveio com impaciência. 15 anos ou não, as regras mudaram. Esta área está sendo revitalizada e, francamente, sua presença aqui está criando desconforto para os novos residentes. Era fascinante, de uma maneira melancólica, observar como o preconceito cegava aqueles homens para os detalhes que deveriam ter notado. A cabana, embora simples, estava impecavelmente organizada. Na parede, discretamente pendurados, havia certificados e fotografias que contavam uma história, mas eles não se deram ao trabalho de olhar. Sobre a mesa, ao lado do equipamento de pesca, repousava uma pasta de couro com o brasão da Suprema Corte, mas seus olhos, focados no que queriam ver, ignoraram completamente. Marcos deu um passo à frente, sua postura tornando-se mais agressiva. "Vou precisar ver alguma identificação, senhor, e documentos que provem que o senhor tem direito de estar aqui." Foi nesse momento que algo mudou no semblante de Thomas. Não era raiva, mas uma tristeza profunda misturada com determinação. Ele se levantou lentamente, sua estatura completa revelando-se. Mesmo com roupas simples, havia algo em sua postura, em sua presença, que deveria ter alertado aqueles homens de que estavam cometendo um erro terrível. "Sabe, jovem", Thomas começou, sua voz ganhando uma ressonância que parecia preencher todo o espaço da pequena cabana. "Passei a maior parte da minha vida lutando contra exatamente esse tipo de situação. Contra julgamentos precipitados, contra a tendência humana de ver apenas a superfície, contra a arrogância que nasce do poder mal utilizado." Ele caminhou até a parede onde estavam pendurados os certificados. Um por um, começou a apontá-los. Formatura em Direito, Harvard, 1985. Doutorado em Direito Constitucional, Yale, 1989. Sua voz mantinha-se calma, quase gentil. Promotor do ano, 1995. Juiz federal, nomeado em 2001. Os seguranças mais jovens começaram a trocar olhares nervosos. Algo não estava certo. O homem à sua frente não se encaixava na narrativa que haviam construído. Marcos, no entanto, deixou seu orgulho falar mais alto. "Qualquer um pode pendurar diplomas falsos na parede, senhor. Vou precisar de identificação válida." E aqui, pessoal, eu preciso pausar um segundo para perguntar. Vocês que estão assistindo, de onde vocês falam? Já passaram por uma situação onde foram julgados pela aparência, antes mesmo de terem a chance de mostrar quem realmente são? Comenta aí embaixo. Quero muito saber as histórias de vocês, porque sei que cada um tem uma experiência única sobre preconceito e superação. Thomas alcançou sua carteira no bolso interno da jaqueta que estava pendurada num gancho. Quando a abriu, o silêncio que se seguiu foi quase palpável. A identificação que mostrava não deixava margem para dúvidas. Honorável Thomas Williams, juiz-presidente da Suprema Corte Estadual. O rosto de Marcos perdeu toda a cor. Suas mãos começaram a tremer levemente. Richard Blackwell deu um passo para trás, como se a proximidade com seu próprio erro pudesse contaminá-lo. Os dois seguranças mais jovens pareciam querer que o chão se abrisse e os engolisse. Mas Thomas não demonstrou satisfação com o desconforto deles. Em vez disso, havia uma profunda melancolia em seus olhos. "Sabem qual é a parte mais triste disso tudo?" Ele perguntou, guardando calmamente sua identificação. "Não é o fato de vocês terem invadido minha cabana, assumido que eu não pertencia aqui, me tratado com desrespeito. A parte mais triste é que se eu fosse apenas Thomas Williams, pescador, sem títulos, sem posição, vocês acham que teriam o direito de me tratar assim?" Ele voltou a sentar-se, retomando seu trabalho com a linha de pesca, como se nada tivesse acontecido.
Passo meus dias julgando casos, decidindo sobre a vida de pessoas, tentando garantir que a justiça prevaleça. Mas aqui nesta cabana sou apenas um homem que gosta de pescar. Um homem que encontra paz no silêncio do lago, na paciência que a pesca ensina. Marcos tentou gaguejar um pedido de desculpas, mas Thomas o interrompeu com um gesto suave. Não quero suas desculpas, jovem. Desculpas forçadas pelo medo das consequências não têm valor. O que quero é que você reflita, que todos vocês reflitam. Ele se levantou novamente e caminhou até a pequena janela que dava para o lago. A luz do sol criava reflexos dourados na água, e por um momento, todos na cabana seguiram seu olhar, como se procurassem nas águas calmas alguma resposta para o desconforto que sentiam. Vocês sabem quantas vezes isso acontece? Thomas continuou, sua voz agora quase um sussurro. Não comigo especificamente, mas com milhares de pessoas todos os dias. Pessoas que são julgadas, diminuídas, desrespeitadas, simplesmente porque alguém olhou para elas e decidiu, baseado em preconceitos, que elas não pertencem, que são suspeitas, que são menos dignas. Richard Blackwell, o empresário que havia iniciado toda aquela situação, finalmente encontrou sua voz. Juiz Williams, eu não tinha ideia, me perdoe. Thomas se virou para encará-lo. Sr. Blackwell, o problema é exatamente esse. O senhor não tinha ideia porque não se deu ao trabalho de conhecer. O senhor viu um homem negro numa cabana simples e imediatamente assumiu o pior. E usou seu poder, sua influência, para tentar remover o que considerava uma inconveniência. O juiz caminhou até sua mesa e pegou uma das fotografias emolduradas. Era uma foto antiga, em preto e branco, mostrando um homem jovem segurando uma vara de pesca, sorrindo amplamente. Este era meu pai, ele disse mostrando a foto para todos. Trabalhou a vida inteira como zelador numa escola. Nunca teve muito, mas me ensinou duas coisas fundamentais: a importância da dignidade e o valor da justiça. Ele me trazia aqui quando eu era criança. Não nesta cabana especificamente, mas neste mesmo lago. Foi ele quem me ensinou a pescar. Mas mais importante, me ensinou a ver além das aparências. Os seguranças permaneciam imóveis, claramente sem saber como proceder. Marcos havia perdido toda a sua postura autoritária e agora parecia um menino repreendido. Thomas observou cada um deles com atenção, como se estivesse lendo suas almas. Vocês têm uma escolha agora, ele disse, sua voz ganhando o tom que usava no tribunal. Podem sair daqui e fingir que nada aconteceu, continuar vivendo suas vidas sem questionar seus preconceitos, sem examinar suas ações. Ou podem usar este momento como uma oportunidade de crescimento, de transformação. Ele voltou a sentar-se e pegou sua vara de pesca. Eu escolho passar o resto da minha tarde fazendo o que vim fazer aqui. Pescar. Encontrar paz. Honrar a memória do meu pai. Vocês são livres para fazer o que acharem melhor. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de emoções não expressas. Marcos foi o primeiro a se mover. Ele tirou o boné da segurança e o segurou contra o peito, numa postura quase reverencial. Juiz Williams, ele começou, sua voz tremendo. Eu preciso que o senhor saiba que isto não é quem eu quero ser. Eu cresci numa comunidade diversa. Minha mãe me ensinou melhor que isso. Mas em algum momento, deixei o cargo, o poder, mudar quem eu sou. Deixei o ambiente, as expectativas dos outros, moldar minhas ações. Thomas olhou para ele, e pela primeira vez desde que toda aquela situação começara, um pequeno sorriso tocou seus lábios. Reconhecer o erro é o primeiro passo, jovem. Mas o verdadeiro teste virá amanhã, e no dia seguinte, e em todos os dias depois disso. Quando você se deparar com situações similares, o que fará? Repetirá os mesmos padrões ou escolherá um caminho diferente? Um dos seguranças mais jovens, que havia permanecido em silêncio até então, deu um passo à frente. Ele parecia ter não mais que 20 anos, e seus olhos estavam marejados. Senhor, meu nome é David Ferreira. Eu deveria ter dito algo. Eu senti que estava errado desde o início, mas não tive coragem de questionar meu superior. Minha avó sempre me disse que o silêncio diante da injustiça é cumplicidade. E hoje eu falhei com ela. Falhei com o Senhor. Falhei comigo mesmo. Thomas se levantou e caminhou até o jovem, colocando uma mão gentil em seu ombro. David, você é jovem. Ainda está aprendendo a encontrar sua voz.
O importante é que você reconheceu o erro. Agora, use essa experiência. Deixe que ela o fortaleça para as próximas vezes, porque haverá próximas vezes em que sua voz será necessária. Richard Blackwell havia se movido para perto da porta, claramente desconfortável, mas algo o mantinha ali. Talvez fosse curiosidade, talvez vergonha, ou talvez uma combinação de ambos. Juiz Williams, ele finalmente disse, eu construí meu império empresarial acreditando que sabia julgar pessoas rapidamente. Hoje o senhor me mostrou o quão falho esse julgamento pode ser. Eu gostaria de compensar de alguma forma. Thomas balançou a cabeça gentilmente. Não preciso de compensação, Sr. Blackwell. Mas se realmente quer fazer algo, comece por conhecer seus vizinhos. Não apenas os que moram nas mansões, mas todos. Cada pescador aqui tem uma história. João, da cabana ao lado, é um veterano de guerra que encontra paz nestas águas. Maria, 2 cabanas adiante, é uma professora aposentada que vem aqui para escrever poesia. Somos uma comunidade, ou pelo menos éramos, antes que o dinheiro e o prestígio começassem a criar divisões. O empresário assentiu lentamente, absorvendo as palavras. Por um momento pareceu que ia dizer algo mais, mas então simplesmente acenou com a cabeça respeitosamente e se retirou. Os seguranças começaram a segui-lo, mas Thomas os chamou de volta. Esperem, ele disse, alcançando sua caixa térmica. Fiz sanduíches demais. Por que não levam alguns? Minha esposa sempre diz que faço comida como se fosse alimentar um exército. O gesto simples, humano, quebrou a última barreira de formalidade. Marcos aceitou o sanduíche embrulhado com mãos trêmulas e pela primeira vez desde que entrara na cabana, olhou verdadeiramente para Thomas, não para o juiz, não para o homem negro que havia prejudicado, mas para o ser humano à sua frente. Juiz Williams, Marcos disse, posso fazer uma pergunta? Por que o senhor não se identificou imediatamente? Por que deixou que tudo isso acontecesse? Thomas refletiu por um momento antes de responder. Porque se eu tivesse me identificado imediatamente, vocês teriam mudado seu comportamento por causa do meu cargo, não por entenderem que estavam errados. A lição teria sido sobre hierarquia e poder, não sobre humanidade e respeito. Cada pessoa que vocês encontram merece dignidade, não porque podem ser alguém importante, mas porque são seres humanos. Após a saída dos seguranças, Thomas permaneceu sozinho em sua cabana. O silêncio havia retornado, mas era um silêncio diferente agora, carregado de significado. Ele pegou sua vara de pesca e caminhou até o pequeno pier privado que se estendia de sua cabana. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Enquanto lançava sua linha na água, Thomas pensou em todos os momentos similares que havia presenciado ou vivenciado ao longo de sua vida. Pensou em seu pai, que havia enfrentado discriminação com uma dignidade quieta, que ele só veio a compreender completamente quando adulto. Pensou em seus filhos, que apesar de todo o seu sucesso e posição, ainda enfrentavam olhares desconfiados em lojas de departamento. O telefone em seu bolso vibrou. Era uma mensagem de sua esposa. Como está sendo seu dia de paz, amor? Ele sorriu, pensando em como responderia. Como explicar que seu dia de paz havia se tornado uma aula improvisada sobre preconceito e humanidade? Como descrever a tristeza de ter que provar seu valor, misturada com a esperança de que talvez, apenas talvez, havia plantado sementes de mudança naqueles jovens? Decidiu por uma resposta simples. Educativo. Os peixes e as pessoas me ensinaram muito hoje. A linha se moveu levemente, indicando que algo havia mordido a isca. Thomas puxou com cuidado, sua mente ainda processando os eventos do dia. O peixe que emergiu era pequeno, definitivamente abaixo do tamanho regulamentar. Ele o segurou gentilmente, observando como as escamas prateadas refletiam a luz do sol poente, antes de devolvê-lo à água. Volta quando estiver maior, murmurou, vendo o peixe desaparecer nas profundezas escuras do lago. Havia uma metáfora ali, pensou, sobre crescimento, sobre dar tempo para que as coisas amadureçam, sobre a paciência necessária para verdadeiras mudanças. Nas semanas que se seguiram, Thomas notou mudanças sutis na Marina. Marcos havia instituído um programa de treinamento sobre diversidade e inclusão para sua equipe de segurança.
Richard Blackwell começou a organizar churrascos comunitários, onde proprietários de iates e pescadores humildes compartilhavam histórias e refeições. David, o jovem segurança, começou a trazer sua própria vara de pesca, pedindo dicas aos pescadores mais experientes. Mas Thomas sabia que mudanças reais levam tempo. Preconceitos enraizados não desaparecem com uma única lição, por mais impactante que seja. Ele continuou frequentando sua cabana todos os sábados, mantendo sua rotina simples de pesca e reflexão. Às vezes, outros se juntavam a ele, não porque era um juiz da Suprema Corte, mas porque havia algo reconfortante em sua presença calma, em sua disposição de ouvir sem julgar. Numa tarde particularmente tranquila, cerca de 2 meses após o incidente, Thomas estava organizando seu equipamento quando ouviu uma batida suave na porta. Era Marcus, mas dessa vez não havia uniforme, não havia postura autoritária. Apenas um homem com uma vara de pesca na mão e um pedido nos olhos. Juiz Williams, eu me perguntava se o senhor poderia me ensinar. Sobre pesca, quero dizer. Comprei todo esse equipamento, mas percebo que não sei nada sobre paciência, sobre esperar, sobre observar. Thomas sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. A primeira lição, ele disse pegando sua própria vara, é que na pesca, assim como na vida, as aparências enganam. A água mais calma pode esconder os maiores peixes, e o anzol mais simples pode capturar o prêmio mais valioso. Eles caminharam juntos até o pier. 2 homens de gerações e experiências diferentes, unidos agora por algo maior que títulos ou posições. Enquanto lançavam suas linhas na água, Thomas continuou. A segunda lição é sobre humildade. O lago não se importa com quem você é, quanto dinheiro tem, ou qual cargo ocupa. Para o lago, somos todos iguais, todos esperançosos, todos vulneráveis. O sol se punha lentamente, transformando a superfície da água num espelho dourado. Eles pescaram em silêncio por um tempo, um silêncio confortável que não precisava ser preenchido com palavras. Foi Marcus quem eventualmente quebrou o silêncio. Sabe, juiz Williams, aquele dia mudou minha vida. Não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Fez-me questionar tantas outras situações em que agi baseado em preconceitos que nem sabia que tinha. Thomas assentiu compreensivamente. Todos nós carregamos preconceitos, Marcus. A diferença está entre aqueles que os reconhecem e trabalham para superá-los, e aqueles que permitem que eles guiem suas ações sem questionamento. O fato de você estar aqui, de estar questionando, já é um grande passo. Uma brisa suave soprou sobre o lago, criando pequenas ondas que batiam gentilmente contra os pilares do pier. Thomas fechou os olhos por um momento, absorvendo a paz do momento. Quando os abriu novamente, viu que Marcus o observava com uma expressão pensativa. Posso perguntar uma coisa pessoal? Marcus perguntou hesitantemente. Como o senhor faz? Como mantém essa calma, essa dignidade, mesmo quando enfrenta injustiças? Thomas considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Meu pai me ensinou que a raiva é como segurar uma brasa quente com a intenção de jogá-la em alguém. Você é quem se queima. Escolhi canalizar minhas frustrações para a mudança construtiva. Cada caso que julgo, cada decisão que tomo, é uma oportunidade de tornar o sistema um pouco mais justo. E momentos como aquele em minha cabana são oportunidades de educação, de plantar sementes de mudança nas consciências individuais. Enquanto conversavam, outros pescadores começaram a chegar para a pescaria noturna. João, o veterano que Thomas havia mencionado, acenou cordialmente. Maria apareceu com seu caderno de poesias e uma garrafa térmica de chocolate quente que compartilhou com todos. Lentamente, organicamente, formou-se uma pequena comunidade no pier. Richard Blackwell apareceu cerca de 1 hora depois, vestindo jeans e uma camiseta simples, uma mudança dramática de seus habituais ternos caros. Ele trazia uma caixa de cervejas artesanais e uma expressão quase tímida. Importam-se se eu me juntar? Perguntou ao grupo. E assim, naquela noite estrelada, barreiras foram quebradas não através de confronto ou decreto judicial, mas através da simples humanidade compartilhada. Histórias foram contadas, risadas foram compartilhadas e peixes foram capturados e, em sua maioria, devolvidos. Thomas observava tudo com satisfação quieta.
sabendo que mudança real acontece nesses momentos pequenos, pessoais, quando as pessoas escolhem ver umas às outras além dos rótulos e preconceitos. Por volta da meia-noite, quando o grupo começou a se dispersar, David, o jovem segurança, aproximou-se de Thomas. Ele havia permanecido quieto a maior parte da noite, observando e absorvendo. Juiz Williams, ele disse, obrigado. Não apenas pelo que aconteceu naquele dia, mas por isso. Ele gesticulou para o grupo se despedindo, por mostrar que é possível construir pontes em vez de muros. Thomas colocou a mão no ombro do jovem. David, você me lembra de mim mesmo quando era jovem. Observador, pensativo, querendo fazer a coisa certa, mas nem sempre sabendo como. Continue questionando, continue aprendendo, e mais importante, quando chegar sua vez de liderar, lembre-se deste momento. Lembre-se de que verdadeira autoridade não vem de um uniforme ou título, mas do respeito que você conquista através de suas ações. Nas semanas e meses que se seguiram, a cabana de Thomas tornou-se um ponto de encontro informal. Não havia agenda, não havia formalidade, apenas pessoas de diferentes origens compartilhando um espaço e tempo. O juiz da Suprema Corte, o empresário milionário, o veterano de guerra, a professora poeta, os seguranças, os pescadores locais, todos unidos pela compreensão de que suas diferenças eram menos importantes que sua humanidade compartilhada. Mas Thomas sabia que esta era apenas uma pequena vitória numa batalha muito maior. Em seu trabalho no tribunal, ele via diariamente as consequências de preconceitos sistêmicos, de julgamentos precipitados, de uma sociedade ainda lutando para viver seus ideais de igualdade e justiça. Cada decisão que tomava era informada não apenas pela lei, mas pela compreensão profunda de que por trás de cada caso havia vidas reais, pessoas reais, com histórias complexas que mereciam ser ouvidas. A cabana permaneceu seu santuário, mas agora carregava um significado adicional. Era um lembrete de que mudança acontece uma pessoa de cada vez, uma conversa de cada vez, um momento de compreensão de cada vez. As fotos na parede, seu pai com o peixe, sua formatura, sua posse como juiz, não eram mais apenas memórias pessoais, mas testemunhos de uma jornada que continuava se desdobrando. E assim, a história daquela invasão transformou-se em algo maior. Não era mais sobre um mal-entendido ou sobre preconceito revelado. Era sobre o poder da dignidade diante da injustiça, sobre a escolha de educar em vez de retaliar, sobre a possibilidade de transformação quando as pessoas são confrontadas com sua própria humanidade. Thomas continuou pescando todos os sábados, às vezes sozinho, às vezes acompanhado, sempre em paz com a escolha de ser simplesmente Thomas naquele espaço. Não o juiz, não o símbolo, apenas um homem que encontrava sabedoria nas águas calmas de um lago e na paciência infinita que a pesca ensina. E é assim que termino essa história com vocês. Uma história sobre preconceitos e superação, sobre dignidade e transformação. Se vocês chegaram até aqui, é porque algo nessa narrativa tocou vocês. Talvez vocês tenham se visto em Thomas, mantendo a dignidade diante da injustiça. Talvez tenham se reconhecido em Marcos ou David, percebendo preconceitos que nem sabiam que carregavam. Ou talvez simplesmente tenham se emocionado com a possibilidade de mudança, de que pessoas podem aprender, crescer e se tornar melhores. Se essa história mexeu com você, se fez você refletir sobre suas próprias ações e preconceitos, inscreva-se no canal. Temos muitas outras histórias que exploram a complexidade da experiência humana, que nos fazem questionar e crescer. Ative o sininho para não perder nenhuma delas. E lembrem-se, cada um de nós tem o poder de ser como Thomas, escolhendo educar em vez de retaliar, construindo pontes em vez de muros, vendo além das aparências para encontrar nossa humanidade compartilhada. Até a próxima história, pessoal. Que vocês encontrem suas próprias cabanas de paz e suas oportunidades de transformar momentos de injustiça em lições de humanidade.